Galera, essa questão número 7 caiu aí no Enem de 2013, né? Ele está falando do concreto, e aí o concreto ele é composto por uma parte de cimento para cada 4 partes de areia e 2 partes de brita. Importante você saber aqui que essas partes aqui não é nenhuma unidade específica, não é 1 litro ou 1 metro cúbico, ele não fala especificamente o que é. Ele sabe só que tem que obedecer essa proporção. Vamos dizer que você pegue um copinho de descartável. Se você botar um copinho de cimento, você tem que botar 4 copinhos de areia e 2 copinhos de brita. É isso que ele está dizendo, é uma proporção. O volume que você está colocando de cada um não importa. Só sabe que esse volume tem que respeitar essa proporção. Para quem é da cozinha, é mais ou menos a ideia de você respeitar uma proporção de uma receita. Né? Se você está fazendo uma receita e lá manda você colocar 2 quilos de farinha, se você for fazer essa receita 2 vezes, você tem que colocar o dobro, né? Então é mais ou menos essa a ideia, respeitar a proporção. E aí ele fala que tem um caminhão e esse caminhão chega com 14 metros cúbicos de concreto, né? Então esses 14 metros cúbicos de concreto, então tem cimento, areia e brita nesse concreto. E aí eu quero saber quanto que é de cada um para responder a pergunta dele, né? Qual é o volume de cimento, tá certo? Então, primeira coisa que a gente pode pensar é, olha só, eu tenho 14 metros cúbicos, quanto que eu vou ter de cimento nesses 14 metros cúbicos aqui? Então, o jeito mais simples de eu fazer é eu pensar assim, ó, esse concreto aqui, ele é dividido em quantas partes? Uma de cimento, 4 de areia e 2 de brita. Então, o total dá quantas partes? 1 com 4, 5, 5 com 2, 7 partes, não é isso? Então, o que você pode pensar aqui? Ó? Como é que você pode pensar de um jeito bem simples? Eu vou fazer aqui um inteiro. Esse inteiro ele vai ser dividido em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era para ser 7 iguais. Você fingir que está igual. 7 partes, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Essa uma parte aqui é o que? É o cimento. Aí, a areia são 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4. Essas 4 partes aqui são a areia, tá certo? E as últimas 2 partes, a areia, o ar, e essas últimas 2 partes aqui são o que? A brita, tá certo? Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo que 14 metros cúbicos é isso aqui tudo, ó. O total que eu tenho é 14 metros cúbicos. Agora pega esses 14 metros cúbicos e divide igual em 7 partes. Quanto que é 14 dividido por 7? Não é 2? Isso quer dizer o quê? Que cada quadradinho desse aqui, cada retângulozinho dessa parte desse inteiro aqui é 2 metros cúbicos. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Somando 7 vezes 2, 14. Quanto que é de cimento então? Não é uma parte só? 2 metros cúbicos. Quanto que seria de areia aqui? 2, 2, 2, 2, 4 vezes 2, 8 metros cúbicos. Então, cimento eu teria 2 metros cúbicos. Areia eu teria 8 metros cúbicos. E quanto que eu teria de brita? Brita são 2 desse daqui, né? Então daria brita 4 metros cúbicos, tá certo? A ideia é bem simples disso daí. Então a resposta seria a letra B. Ele perguntou quanto que vai ter de cimento. De cimento você tem 2 metros cúbicos, tá certo? Esse é o jeito mais simples da gente pensar nessa questão.